gente orando, no outro dia ela estava, recebeu o alto da casa, graças a Deus. E vamos continuar orando. Glória a Deus. E Deus faz. Amém? Nós vamos ter uma palavra, gente, que eu preguei aqui hoje de manhã, né? E como a palavra de Deus diz o seguinte, que o Evangelho de Cristo é boas novas de salvação. Entendeu? O Evangelho de Cristo é boas novas. É o Evangelho que é para você andar com Deus, você ter paz, você ter saúde, você prosperar, você ir bem no seu casamento. Entendeu? Deus quer que as coisas funcionem. Não que, vai acontecer tudo fácil. Não, tudo tem luta. Não adianta, não tem luta, não tem. Se não tiver luta, não tem vitória. Você tem que orar, você tem que perseverar, você tem que ficar firme ali nos pés do Senhor, o milagre acontecer, entendeu? Tem coisa que acontece logo, mas tem outras que demoram mais um pouquinho. Entendeu? Nós temos aí uma lutinha, mas não que isso possa impedir as nossas bênçãos de chegar até nós, entendeu? Porque a palavra de Deus evangelho significa boas novas. Mas eu estava explicando o seguinte, que dependendo das nossas atitudes, a gente pode acabar impedindo Deus de ouvir a gente. Foi o que eu preguei hoje de manhã. Oi, mãe, Deus abençoe, também te amo, tá? Então, vamos dar um pulinho lá no livro de Isaías 61, que eu preguei hoje de manhã, Isaías 61. Porque às vezes tem coisas que a gente precisa aprender, que é coisa que Deus está abrindo nossos olhos, justamente para você não perder a sua bênção. Porque o demônio, ele é astuto, gente. Ele não tem a revelação da Bíblia, sabe? Mas ele conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E ele sabe como fazer para atrapalhar suas bênçãos. Por exemplo, você está orando a Deus, está pedindo um milagre lá a Deus. Aí o que ele faz? Quando está perto de acontecer o que você quer, ele tenta dar um jeitinho de fazer você pecar. Entendeu? Por quê? Porque aquele pecado vai separar você de Deus. Aí pronto. Na hora que o negócio está vindo, ele estraga tudo. Então a gente tem que. Por isso que Jesus falou que a gente tem que orar e vigiar para você não cair na tentação. Porque se você cair na tentação, atrapalha as bênçãos que você orou, aquilo que você orou. Entendeu? Então você orou, está dando tudo certo. Agora que você tem que ser vigilante mesmo. Agora que você tem que orar mais, vigiar mais. Porque na hora que você está vencendo, o bichinho se levanta. E ele fica agoniado. Se ele não conseguir derrubar você, ele fica agoniado. Ele quer te derrubar de qualquer jeito. Ele não gosta de ver ninguém feliz, não gosta de ver ninguém vencendo. É a mesma coisa que casal. Falar em casal, gente, a Natasha, a Giane mandou para mim um negócio do culto de casal, eu não consegui compartilhar, não. Ela mandou para o Zap, mas mesmo assim não consegui compartilhar. Boa noite, João. Deus abençoe a paz. Oi? Não, ela mandou para o Zap, aquela imagem de coisa de casal, eu não consegui compartilhar para ninguém. Você tem que salvar. Então, gente, o que acontece? É igual o casal. O casal, quando eles vivem bem, que eles tratam um ao outro bem, isso gera muita inveja. Entendeu? E tem casal que não é vigilante que fica falando da sua vida. Poxa, você e seu marido, que benção, né? Veja, vocês estão sempre abraçadinhos, sempre andando juntinho. Meu marido é uma benção. Que graças a Deus, né? Glória a Deus que Deus te abençoou. Meu marido não é assim, não. Entendeu? O marido não pode lavar um copo dentro de casa. Aí você é bobinho, você vai falando, não, meu me ajuda, graças a Deus. Entendeu? E isso vai despertando inveja, vai despertando um olho grande. Daqui a pouco o casal está esquisito. Está um estranhando o olho dentro de casa. E a mesma coisa é o marido. Entendeu? Às vezes você vai comentar da sua esposa lá, no trabalho, seja lá onde for, e a pessoa não tem uma mulher igual a sua. Carinhosa, cuida da casa, aí já começa
invejar o seu relacionamento, amaldiçoar, entendeu? Porque infelizmente tem homens que nem todo mundo tem uma mulher legalzinha, não, gente. Tem homens aí que tá já. Se quiser comer, diz que faz, coisa séria, a mulher trai. Aí então não é bom você ficar falando do seu relacionamento para qualquer pessoa, ficar levando qualquer pessoa para dentro da sua casa, entendeu? Tem casal que é vítima de inveja. Tá? Olha lá. Vai durar muito tempo, não. Não sei igual o Bernardinho lá que se separou. Entendeu? Daqui a pouco o casal está se estranhando. Então tem que vigiar. Por isso que a palavra de Deus diz que o casal tem que orar junto. Glória a Deus. E vigiar o homem tem que vigiar a parte dele. Porque se ele sair da palavra, ele estraga o negócio. Quando o homem sai da palavra, quando ele maltrata sua mulher, quando é áspero, a Bíblia fala, não vos irriteis contra ela. Esse homem quer gritar, a mulher mal, quer dizer, saiu da palavra. Aí trava a prosperidade, trava a salvação da família, porque o reino dividido não prospera. E a mulher tem que vigiar a parte dela, porque quando que ela sai da palavra? Quando ela quer discutir, debater, ela que manda dentro de casa. Entendeu? Se ela cabeça ao marido, ela deveria ser uma mulher sábia para edificar a casa dela. Glória a Deus. Então, gente, vamos lá. A palavra de Deus diz que o Evangelho de Cristo é boas novas de salvação. Mas se você não colocar em prática essa palavra, o inimigo ele vai impedir dessas boas novas acontecer na sua vida. Não é nem o diabo que impede, é você mesmo. Ah, mas por quê? Porque ele vai tentar você. O diabo ele tenta você, ele não pode obrigar você a pecar. Você nunca viu um demônio botar arma na cara de outra? Peca. Não. Ele não pode te forçar, ele vai tentar você em alguma área da sua vida. Entendeu? Aonde você está mais vulnerável. Tem gente que ele tenta com bebida, tem gente que ele tenta com droga, tem gente que ele tenta com pornografia, outro ele tenta, se o homem está solteiro lá, ele vai tentar o homem nessa área, e a mulher também, entendeu? E às vezes até casado é tentado também, então ele tem que vigiar. E outra coisa mais, tenta fazer a pessoa mentir, tenta fazer a pessoa enganar os outros, entendeu? Tenta fazer a pessoa odiar, ficar com raiva, ele vai tentar a pessoa de alguma forma, tá? Tenta fazer a pessoa desistir de orar, desistir de ir para a igreja, entendeu? Você vai ficar nessa aí orando toda a vida, você fica aí, não acontece nada. Porque as bênçãos de Deus, elas vêm, mas é com luta, com perseverança. Acontecer, acontece, mas você tem que perseverar. Você não pode ser uma pessoa que desiste muito fácil. Então, às vezes o negócio está demorando um pouquinho, o diabo começa a tentar fazer você desistir. Ah, vai ficar nessa aí toda a vida? Ah, se fosse você, nem orava mais. Ah, nem ia mais para a igreja. Tá vendo que Deus não está nem te ouvindo? Se estivesse te ouvindo, você não estava nessa aí, entendeu? Ele vai tentar fazer você desistir de orar. Desistir dos seus planos. Entendeu? Aonde você tem que ser perseverante. Então, aqui no Isaías 61, ele está falando assim, ó. Acharam aí, gente? Olha o que ele está dizendo. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Para quê, gente? Para pregar boas novas. Não é péssimas notícias, não. É boas novas. Boas novas é o quê? Por exemplo, a pessoa está doente. Você está doente, está mal, está doente. Aí vem uma pessoa e fala para você que você está curado. E pelas feridas de Jesus você já foi curado. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Mas nem todo mundo aceita a boa notícia. Às vezes a pessoa está doente, a gente vai lá falar, não, filho, pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Ela não aceita. Não, eu estou doente sim. Quer dizer, ela preferiu ficar com a péssima notícia. Entendeu? A pessoa que está no erro, no pecado, a pessoa às vezes está lá, que nem eu, por exemplo. Eu, quando vim para a presença de Deus, eu já estava nos vícios, na bebida, no cigarro, na droga, entendeu? Outras e outras coisas mais. E eu, nessa vida errada,
Quando eu vim para a presença de Deus, que me pregaram as boas novas, né? Que se eu conhecesse a verdade me libertaria, eu aceitei as boas novas. Comecei a buscar a Deus, comecei a pedir força a Deus para livrar daqueles vícios, mas não é todo mundo que aceita também. E às vezes Deus está usando lá o pastor e a pastora para falar para a pessoa se consertar, a pessoa não quer, ela insiste naquela vida errada. Ela não aceita as boas novas, ela não aceita que Jesus liberte ela. Entendeu? Não, mas pastor, eu já estou assim muitos anos nesse caminho, é assim mesmo. Tem um montão de gente também que eu conheço que está assim, gente. O caminho do ímpio tem fim. O problema é esse. Você está entendendo? Então, se a pessoa está andando num caminho errado, longe de Jesus, ela precisa se consertar e voltar para Jesus rápido. Pedir força a Deus. A pessoa sozinha ela não consegue. Mas ela precisa pedir força a Deus e vir para a presença de Deus. Porque o caminho do ímpio tem fim. É igual eu sempre falo isso, né? Se eu não tivesse conhecido Jesus, não tivesse vindo para a igreja, Jesus não tivesse me libertado daqueles vícios que eu tinha, eu não acho não, gente, tá? Às vezes você fala, esse pastor está exagerando, não estou exagerando não, eu não acho não. Eu tenho certeza que eu já teria morrido. Porque eu já quase morri várias vezes, de overdose, arma na cara, outras e outras coisas. E muitas das pessoas que andavam comigo, que faziam o que eu fazia, não existe mais. Morreram uns de overdose, outros de tiro, outros não sei o quê. Quer dizer, foram todo mundo embora, eu estou aqui. Mas eu estou aqui porque eu aceitei as boas novas de salvação. Quando Deus usou lá o meu pastor para falar, fica firme, vai ouvindo a palavra, que não é a igreja que te liberta, é a palavra que você ouve que vai te libertar desses vícios. O que eu fiz? Não perdi tempo, eu aceitei as boas novas. Falei, bom, eu vou ficar na igreja ouvindo a palavra, mas não é só, eu não fiquei só dentro da igreja ouvindo a palavra, não, gente, eu lutava para mudar. E às vezes tem gente que pensa só ir na igreja. Não, você está na igreja, não é assim não, gente. Você tem que querer mudar. Eu queria sair daqueles vícios, eu queria sair, o que eu mais queria era sair daqueles vícios. O que eu mais queria era sair daquela vida. Pastor, por quê? Porque aquilo não era vida, gente. Eu só vivia revoltado, com raiva de todo mundo, não tinha paz, não tinha sossego, não tinha alegria. Entendeu? E o diabo fazia eu achar que eu estava abafando o quê? Se eu não tinha nada. Não, aquilo ali não estava me levando para lugar nenhum, só vivia triste. Difícil eu dar um sorriso. Quando eu dava um sorriso, quando eu estava doidona, porque eu estava sob o efeito da droga, da bebida, não sabia nem por que eu estava rindo. Está entendendo? Então, era uma vida de tristeza, de fracasso, porque a pessoa pensa que está ganhando alguma coisa, você está ganhando nada, gente. Se longe de Jesus, você não vai ganhar nada, você vai perder tempo. Depois que eu fui liberta lá dos vícios, da bebida, da droga, do cigarro, aquelas coisas lá, eu fiquei pensando assim, meu Deus, quanto tempo que eu perdi da minha vida. Podendo estar passeando com a minha família, conhecendo lugares novos, perdendo tempo ali, cheirando, bebendo, cheirando, vamos zumbi, gastando dinheiro, pagando para os outros. Isso é muito sério, gente. Entendeu? Então, a pessoa tem que, primeiro ela tem que aceitar as boas novas. E ela tem que querer mudar. Não adianta o pastor, vamos botar um exemplo assim, se a pessoa não quiser mudar, é mais ou menos assim, pastor, eu estou com fome, cheio de fome. Aí eu vou ali e preparo um prato para você e trago. Eu vou dar o prato na sua mão, agora você que tem que comer. Você tem que querer comer, entendeu? Eu não posso pegar a comida e enfiar na sua goela dentro. Eu não posso fazer isso. Eu posso te dar a comida. Agora, mastigar, engolir, você que tem que fazer isso. Então, o pastor e a pastora é usado por Deus para ministrar a palavra para você. Agora, mudar é uma decisão sua.
Você tem que decidir se está bom para você, se não está bom para você. E tem coisa que, pastor, para mim está ótimo assim, até quando? Você tem que lembrar disso, caminho do ímpio, tem fim, o caminho da pessoa que vive errado tem fim. Até quando que vai estar bom? Aí tem uma hora que Deus não pode mais livrar. E eu sabia disso, foi tanto livramento que Deus me deu, que eu falei, uma hora dessa, se eu não me consertar, eu vou. Já foram montando na minha frente. Entendeu? Eu sabia disso. Se eu não me consertar, eu vou acabar indo. E Deus mostra que você está caminhando uma beira de um abismo. Deus mostra que é para você parar, tomar. E ninguém pode fazer isso por você, gente. Ninguém. Eu, quando fui para a igreja, eu queria parar de beber, eu queria parar de fumar, eu queria parar de sair. Ninguém podia me ajudar, só Deus. Eu sozinha não tinha força. Minha família não podia me ajudar, porque o que eles iam poder fazer se eu era viciada? Entendeu? Só Deus mesmo. Então eu fui buscar a minha salvação, eu fui atrás, eu corri atrás. Comecei para o culto, comecei a ouvir a palavra e aceitei o que o meu pastor pregava. As boas novas. Pastor está dando as boas novas para você, mas você tem que aceitar as boas novas. E eu ia para casa e orava a Deus, Deus, já que o Senhor liberta, que o Senhor falou que o Senhor liberta, que não há nada possível, que o Senhor me liberta desse vício, me liberta dessa droga, dessa bebida. Eu não aguento mais esse cigarro. Eu pedi a Deus. Não adianta você ir para a igreja, você não pede a Deus, parece que você está gostando do negócio. Deus não é trujão, gente. Você entendeu? Se eu estou ali, estou tomando minha cerveja, estou me drogando, e se eu não peço a Deus a minha libertação, não há o interesse meu, Jesus jamais vai entrar no meio e pegar o corpo da minha mão, não. Ele vai deixar. Você está entendendo? É decisão minha. Agora eu tenho que querer sair daquela vida. Eu queria sair. Só que eu não sabia como. E depois que eu comecei a ouvir a palavra, eu falei, então é aos pouquinhos ouvindo a palavra e orando que eu vou conseguir. Então eu ia, ouvia a palavra, orava, ouvia a palavra, orava, e pedindo sempre a Deus, Senhor, tira isso de mim, até que uma hora Jesus me libertou. Entendeu? Funciona desse jeito. Outro dia, eu fui com a minha mãe está até aqui no Face, Deus abençoe. Foi eu, minha mãe, a Yasmin e a Natasha ali na pracinha, nessa pracinha aqui, depois do culto, que a gente foi comprar uma batata para jantar. A gente foi comprar uma batatinha para jantar. E enquanto a gente estava esperando a batata, a gente estava vendo uma menina, tadinha, menina novinha, sabe? Nova ainda. Ela botou uma caixa de som desse tamanho lá na rua, daquela de luzinha. Irmão, e ela virou pro lado da rua e uns funk proibido, pesado, altão. E ela, tadinha, estava embriagada, ela bebendo. Aí ela sozinha, sem ninguém para ela, no portão. Ela com uma sainha apertadinha, curtinha, né? E ela acendia o cigarro, bebia uma cerveja, ia lá, descia, virava lá pro meio da rua, não era? E descendo assim, com a saia apertadinha, dançando, né? Aí aqueles funk proibidos, sozinha lá. E os rapazes do bar, tudo de olho nela, jogando piada e tudo, e ela lá, bebendo, fumando, doidona, tadinha. Sozinha com aquela caixa de som. E eu fiquei olhando assim para aquela menina, olhando, falei, meu Deus, como que o Senhor é poderoso. Porque às vezes os pessoal estavam olhando para ela tudo assustado. O que deu nessa menina? Né? Todo mundo olhando para ela assustado. Mas eu era assim. Eu fiquei pensando, poxa, eu até falei que a Natasha, lembra? Eu era assim. E hoje eu sou uma pastora. Às vezes a pessoa passa ali e pensa até, cara, isso aí não tem jeito não, drogado. Né? Mas amanhã depois pode ser uma pessoa de Deus. Entendeu? Quem me via antigamente jamais diria que eu ia ser uma pastora um dia. Oi? Jamais mesmo. Cheio de piercing, cheio de tatuagem, praticamente nua, doidona, cheiradona, sandal cheiradona, doidona. Às vezes eu andava até descalça na rua, de tão doidona que eu estava.
E pensa numa pessoa praticamente nua mesmo. Eu não estou falando que eu usava roupa curta, não. Eu andava praticamente nua. Andava praticamente nua. Esses topzinhos que essas mulheres compram, que é uns topzinhos, as mulheres vão entender o que eu estou falando. Uns topzinhos que é tipo um bojozinho de usar por baixo da blusa. Era minha blusa. Eu não usava blusa, eu usava só top mesmo. Cheio de pince no umbigo. O short que eu usava, a polpazinha do bumbum parecia, que eu andava praticamente nua mesmo. Eu não estou exagerando, não andava assim, não era nada. E depois de um monte de filhos, né? Eu tinha Natasha, tinha já a Yarmin, a Yarmin não, o Ivo. Naquela época eu malhava. Não sei se a Natasha lembra, né? Eu fazia musculação, eu malhava. Então malhava, cuidava lá do corpo lá e botava pincezinha, tatuagem, eu nua praticamente. Doidona. Chegava final de semana e fazia igual aquela menina ali, botava umas 2 caixas pro lado da rua e botava funk proibido, tudo que tinha chinela, esse funk pesado aí, proibido, que você escuta. Hoje em dia eu escuto isso, eu tenho até nojo disso. É cada coisa nojenta que eles falam, né? Mas eu ouvi isso. E eu gostava na época. Você tá entendendo? Eu gostava. Às vezes o pessoal passava lá na rua e ficava assim, tudo assustado olhando lá para dentro, por causa das letras da música. E o meu marido até, às vezes, me chamava até atenção, por causa da Natasha. Ele falava assim, é melhor tirar essa música aí por causa da Natasha. Eu não entendo não, que ela é criança ainda. Entendeu? Gente, eu era terrível. Eu era terrível. E Jesus me libertou. Você entendeu? Mas eu quis. Eu não aguentava mais aquilo ali. Eu fazia aquilo ali, tudo ali, procurando alegria, coisa, mas eu era infeliz, eu não era feliz. Eu tinha um vazio por dentro, tristeza por dentro. Eu só não sabia que era a falta de Jesus na minha vida. Entendeu? E quando eu fui lá para o Pastor Mota, com a minha vida no fundo do poço, que eu ficava fazendo essas coisas, mas eu ficava doente também. Minha mãe lembra disso. Ficava doente, um problema sério de estômago, fiquei magrinha, quase morri, de tanta droga, bebida. Entendeu? Então, gente, mas eu quis mudar. Eu queria uma saída, eu só não sabia como que era, como que eu fazia para sair dali. Mas eu tive uma boa vontade. Que se eu também venho para a igreja, alguém me traz para a igreja, eu fico lá ouvindo, e não quero mudar, não ia adiantar nada. Podia todo mundo orar por mim, todo mundo pregar a palavra, mas eu não quero fazer mesmo. Eu não, eu queria mudar. Eu não era uma pessoa feliz, não, eu era uma pessoa revoltada, meio esquisita. Entendeu? Cheia de demônio. Então eu queria mudar, eu queria ser diferente. E às vezes eu ficava na beira da rua, eu ficava vendo o pessoal passar assim, a família, passar para ir passear, né, dia de domingo. Às vezes passava casal da igreja com os filhos, né, com a Bíblia embaixo do braço. Irmão, que inveja que me dava. Porque eu queria poder fazer aquilo ali com a minha família, mas como? Se eu só vivia doidona. Porque eu tinha vontade de pegar minha família para passear, ir no parque, entendeu? Mas não tinha condições. Mas por quê? Financeiro? Não, porque eu só vivia doidona. Eu não tinha isso. Quando eu saía com as crianças, era eles que tinham que levar a gente para casa. Não era, Tati? Que a gente bebia, enchia a cara e cheirava, ficava cheirando lá no banheiro lá, e depois eles que tinham que levar a gente para casa. Depois era sério. Entendeu? Então, eu queria uma mudança, aquilo ali não estava legal para mim. Eu já vivia igual um zumbi, só vivia doidona. Não tinha mais Natal, não tinha mais Ano Novo. Quando eu minha família ia lá para casa, não tinha aquele negócio de abraçar meia-noite, aquele carinho, aquela confraternização. Claro que meia-noite eu já estava doidona. Meia-noite eu já estava doidona, estava cheirando desde cedo. Começava cedo já bebendo. Entendeu? Quem aproveitava a ceia de Natal que a gente fazia eram as visitas. As visitas comiam à vontade, a gente não. A gente nem via o que a gente fez, porque a droga que eu usava, a cocaína, dava fome, não, tirava fome. Aí a gente não conseguia comer.
No outro dia, aí a gente não parava no outro dia, a gente ficava 3, 4 dias cheirando, até a gente terminar de cheirar, já acabou a comida, todo mundo comeu. A gente não chegava nem a experimentar a ceia do Natal. Chegava nem a experimentar, a coisa era séria. Gente, você não tem ideia do que eu estou falando. Deus que me perdoa, a prisão que eu e meu marido saímos. Entendeu? Era triste isso. Às vezes a gente saía de casa, pegava o ônibus, deixava todo mundo lá de visita, pegava o ônibus, vai lá na boca buscar mais droga. Me arriscava, porque eu ia dentro da boca, meu marido. Eu ia lá, shortinho curtinho, porque lá a mulher não precisava ficar na fila. Entendeu? Lá a mulher era atendida mais rápido. Eu ia lá, entendeu? Os rapazinhos novinho, né? Assim, mais ou menos assim, do tamanho do Enzo, tudo com um fuzil na mão. E eu entrava lá dentro. Entrava lá, comprava droga, saía. Coisa séria, irmão. Eu andava doidona. De madrugada, pra lá e pra cá. E depois a gente arrumou uma amizade que ele ia buscar com a gente. Irmão, a gente entrava naquele carro e ia. Todo mundo doidão. Todo mundo doidão. Milagre a gente não ter morrido. Aí a gente lá para a boca de fumo buscar droga. E eles pegavam a droga, me davam para me esconder nas partes íntimas. Por isso que eles me levavam. Porque o homem policial não pode revistar a mulher, as partes íntimas. Então, qualquer coisa que pegasse a gente lá, não me achava nada, porque eu trazia, assim, era coisa séria. Aí uma vez um capu dessa pessoa que foi com a gente abriu. Doidão, a gente tudo doidão na rua, o capô abriu, bateu no vidro da frente e o vidro trincou todo. Aí você que acontecia? Ele doidão não conseguia fechar o capô, ele dirigia assim, ó, o capô aberto. A gente doidão de madrugada, o capô aberto. E ele olhava assim pra fora e olhava assim pra ele, e depois, escada tem um acidente. E a gente, ó. E outra coisa, às vezes a gente saía daqui, eu morava na Luz de Lima, para ir lá para baixo de madrugada buscar droga lá. Lá para o centro da cidade. De madrugada. Já ia a gente doidão, voltar a pegar aquela pista ali, ó. Olha, de madrugada, aquela pista dele, pegava aquilo ali. Foi um milagre Deus ter me guardado, gente. Um milagre da vida, entendeu? Já tive com arma na cara. Olha, coisa séria. Livramento que Deus me deu, porque uma vez meu marido, esse rapaz, né? Não, vamos lá. Eles sempre me levavam para poder trazer o negócio. Nesse dia, eu não quis ir. Eu estava bebendo, mas não sei o que deu na minha cabeça. Não vou não. Não, vou não. Vai lá, que hoje eu vou ficar aqui. Eu estava jogando no computador, estava doidona, já chapada, já e jogando no computador que eu jogava aqui. Como é que é, Nata? DD Tank, que joguinho. Eu fiquei. Eu era viciada também no computador. Você deveria estar errando muito, né? Porque tu era de ângulo. Eu doidona jogando DD Tank no computador. Aí eles, não, vão lá. E eu distraída no jogo, eu não quis ir. Não, vai lá, enquanto isso eu vou ficar aqui jogando. E fiquei. Irmão, pegaram eles lá, mas deram uma surra neles. Eles voltaram todo quebrado para casa. Mas quebraram mesmo, tá? Era gemendo de dor. Se eu fosse, eu tinha dado ruim para mim também. Coisa séria. Se eu fosse, tinha dado ruim para mim. E eu não fui. Naquele dia eu cismei de não ir. Porque eles não eram homens. Uma mulher apanhar assim ia ficar meio estreito. Se eles que eram homens, fortes, chegaram todo quebrado, imagina eu. E aquele dia eu não fui. Você está entendendo? Então Deus deu muita coisa que eu passei. Só que eu queria mudar. Eu não queria mais aquela vida. Porque aquilo ali só me deu prejuízo. Perdi tudo. Fui para o fundo do poço. Meu dinheiro era tudo para droga, para bebida. Cigarro. Devendo nas portas de barracos. Pessoas cobrando atrás. Devendo aluguel. Gente,
Tudo fosse. Meus filhos não tinham uma roupa, não tinham um chinelo, não tinha nada. Tudo ia para droga. Então, as palavras de Deus, como está escrito aqui, é boas novas de salvação. Jesus pode tirar uma pessoa da situação? Pode, porque ele me libertou. Ele libertou a mim, libertou meu marido. Só que a pessoa tem que querer ser liberta. Tem isso também. Entendeu? Se ela não quiser ser liberta, não adianta o pastor orar, não adianta o pastor pregar. Pode milhões de pastores orar, ela não quer. É diferente, gente. Deus não liberta ninguém à força. A pessoa tem que querer. Amém? E eu não, eu fui para lá, o pastor me pregou as boas novas, mas eu queria minha libertação. Eu chorava, quando eu passei para a igreja, eu chorava pedindo a Deus, Deus, me tira desse vício, tira esse troço de mim, eu não quero mais usar isso e tal. E aí eu ficava sozinha lá no quintal, às vezes de noite chorando, pedindo a Deus, orando a Deus, e Deus me libertou. Ele viu em mim que eu ouvi as boas novas, aceitei e queria uma mudança. Agora, se eu não quisesse, podia milhões de pastores orar por mim. Podia me dar boas novas, as boas notícias, mas eu não queria. Deus conhece o nosso coração. Entendeu? Então, ele não é todo mundo que aceita as boas novas. O evangelho é boa nova. Pode libertar você, mas você tem que aceitar o que Deus está falando. Então, ele disse assim, ó. Vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Não é isso? Que é boas notícias. Não é péssima notícia. Jesus nunca vai falar para você que você está doente. Você já ouviu falar, Jesus falar para alguém na Bíblia que você está doente, está mal? Já ouviu? Não, Jesus sempre falou que estava curado. Vai em paz, sua fé te salvou, ser curado desse mal. Estás livre dessa enfermidade. Jesus sempre falou para o pessoal que eles estavam curados, não que eles estavam doentes. Porque Jesus sempre deu as boas novas. Quantas pessoas, quando Jesus foi lá encontrar aquele homem, aquele demoniado gadareno, o homem estava cheio de demônio, não tá? Você não ouve Jesus falar para ele, esse demoniado não tem mais jeito não. Não foi isso que Jesus falou. O que Jesus fez? Libertou aquele, foi lá levar as boas novas para aquele homem. E ele foi liberto, virou até um pregador do evangelho. Você está entendendo? Então, gente, não existe nada, nem vício, nem doença, nada que seja impossível para Deus fazer na nossa vida. Você tem que aceitar as boas novas de Jesus, crer no que ele está falando. Porque às vezes Jesus está falando uma coisa, eu estou crendo em outra. Jesus disse que eu estou curada, mas eu estou crendo que eu estou doente. Jesus diz que aquele parente seu tem jeito, você tem jeito, você diz que não tem, mas tem. Glória a Deus, se teve jeito para mim, meu esposo, entendeu? E outras pessoas que com certeza tem para você também. Então ele está falando aqui, ó. O Espírito do Senhor Jeová, não, o Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, que são boas notícias. Ó, você vai conseguir, entendeu? Jesus já te deu saúde. Seu parente que está lá no tráfico, nas drogas, na prostituição, aquele parente tem jeito. Ou você tem jeito. Né? Eu achava que minha vida não tinha mais jeito, mas como Jesus falou que tinha jeito, eu falei, não, então eu vou lutar. Se tem jeito, se Jesus pode dar jeito, então eu vou grudar com Jesus, entendeu? E aí ele está falando aqui, ó. Para pregar boas novas os mansos. E enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar o que, gente? Liberdade aos cativos, que é o que eu estava falando. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa que eu era cativa. O que é cativa? Presa. Pastor, mas você estava presa assim na prisão? Você chegou a ser presa? Não, eu estava presa nas drogas, presa nos vícios. Eu estava presa no pecado, nas drogas, nos vícios. E por que presa? Porque eu não conseguia sair dali. Entendeu? Tudo aquilo que aprisiona você, por exemplo, você faz, você não quer fazer, mas você faz.
Ou você quer parar de fazer, mas você não consegue parar. Você está preso. Pode ser num vício, pode ser preso num relacionamento errado, pode estar preso numa prostituição, preso numa pornografia, uma coisa que você quer parar, mas você não consegue parar. Você está preso espiritualmente falando, você precisa de libertação. E essa libertação, só Jesus é que liberta, através da palavra dele. Você não consegue ser liberto sozinho. E às vezes tem gente que fala assim, pastor, mas graças a Deus eu bebia, mas fui liberto, não precisou nem ir para a igreja. Fui liberto do cigarro, fui liberto da bebida, mas você foi liberto de tudo. Porque às vezes a pessoa foi liberta de alguns vícios, mas não foi liberta da mentira, da prostituição, de outras coisas, da depressão, entendeu? Crise de ansiedade. Jesus não é isso não, Jesus ele a salvação e a libertação de Jesus é plena. Jesus vai te libertar de tudo. Você vai ser uma pessoa livre, entendeu? Liberta. Então, o que acontece? Eu era uma pessoa cativa, porque eu era presa nos vícios, nas drogas e outras coisas mais, entendeu? E Jesus veio para quê? Para dar liberdade aos cativos. Como que Jesus liberta uma pessoa presa? Através da palavra dele. Jesus é o quê? Verbo. Jesus é palavra. Ele que veio, né, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele falou assim, o Espírito do Senhor, Deus me ungiu a Jesus para pregar boas novas. Então, Jesus, a palavra, que é a palavra de Deus, é ela que liberta. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você começa a ir para a igreja, começa a ouvir a palavra, e aquela palavra que você está ouvindo, ela vai libertar você. Seja do vício, seja da doença, seja do desânimo, seja da depressão, entendeu? Seja lá o que for, ela vai libertar você, vai restaurar lá seu casamento, mas você tem que aceitar as boas novas. Você tem que querer ser liberto. Eu não quero não, estou vivendo assim muito bem. Aí Deus não vai fazer nada, Ele não vai te forçar. Se você achar que está bem, que não precisa de Jesus, não precisa mudar, que tá ótimo assim, Deus não vai mexer com você. Ele vai deixar você seguir o seu caminho até ver no que vai dar, entendeu? Só que Jesus disse, sem mim nada pode esconder. A gente longe de Jesus, a gente não está legal. Mas a palavra de Deus, ela liberta. Então ele está falando aqui, para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, não é isso? Aqueles que estão presos. Preso o quê? Que nem eu acabei de falar. Preso nos vícios, preso na enfermidade. Até a enfermidade é uma prisão espiritual. Jesus chama de prisão. Ele dá liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Se você olhar lá no livro de... A gente não vai lá não, tá? Estou dando só um exemplo aqui. Se você olhar no livro de Lucas 13, 10, você vai ver que tinha uma mulher lá, que ela tinha um espírito de enfermidade, que ela andava encurvada, já há 18 anos. E ela tinha uma enfermidade, né? E o que Jesus falou para aquela mulher? Jesus libertou ela, o que Jesus falou para o povo? Não convinha eu soltar esta filha de Abraão, a qual 18 anos, Satanás, ele falou assim, não convinha eu soltar da prisão. Ele falou prisão. Lê lá que você vai ver, prisão. Esta filha de Abraão, a qual 18 anos, Satanás mantinha ela presa. E o que ela tinha? Uma enfermidade. Então Jesus chama a enfermidade de prisão. A pessoa está presa numa enfermidade. E Jesus quer libertar aquela pessoa daquela enfermidade, daquele vício, daquela depressão, daquela angústia. Você está entendendo? Mas para isso a pessoa tem que aceitar as boas novas. Eu aceito em nome de Jesus, eu vou ouvir as boas novas, vou orar. E aí Deus liberta aquela pessoa. Até do pecado. Pastor, eu tenho um pecado horrível, pastor. Olha, quando eu vejo, eu estou fazendo aquilo ali. Eu sei que aquilo é pecado, mas não consigo largar de jeito nenhum.
Jesus também veio libertar a gente do pecado. O pecado também é uma prisão. Entendeu? Ele prende você. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Quer dizer, você é prisioneiro do pecado. E Jesus também veio nos libertar do nosso pecado. Tudo isso a gente tem que querer. Chegar perto de Deus, Senhor, eu quero mudar, não quero mais isso, tal, me ajuda, dá força, tira de mim. Através da palavra dele, você vai conhecendo a palavra, vai orando, pedindo força. Entendeu? Porque você não sabe até... Gente, nós não sabemos qual o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Também nós não sabemos se... mas Jesus vai demorar um pouco, pastor. Quem não veio até agora, tudo bem. Mas nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Entendeu? Pastor, mas todo mundo vai morrer? O problema não é morrer. O problema é morrer sem Jesus, longe de Jesus. Morrer, todo mundo vai morrer mesmo. Mas para onde a gente vai quando morrer? A gente tem que estar preparado para ir ver Jesus. Tem que estar livre, liberto do pecado, dessas coisas, para poder a gente encontrar com Jesus. Então ele disse assim, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Às vezes a pessoa, está andando um momento, pastor, eu tenho passado um momento de tristeza na minha vida. Só Deus sabe o que eu tenho passado. E Jesus, ele quer consolar todos os tristes, né? Dá vontade de Jesus ver ninguém sofrendo. Pastor, então por que a pessoa sofre? O que faz a pessoa sofrer, gente, é o diabo. É ele que veio para fazer a pessoa. Ele é o autor do sofrimento, da doença, da tristeza, da depressão, tudo que é ruim. É ele que causa na vida da pessoa. Entendeu? Jesus não. Jesus veio para libertar, veio para mudar a história. Então ele está dizendo aqui, ele disse assim, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento, se lhe dê glória, ao invés de cinza, e óleo de gozo, de alegria, não, ao invés de tristeza, e veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça e plantação é do Senhor, para que ele seja glorificado. Essa é a vontade de Deus, entendeu? Que nós sejamos livres e que servimos de plantação do Senhor, né? Porque o nome dele seja glorificado na nossa vida, gente. Porque fala a verdade, como é que o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida, na minha vida? Tem gente que pensa que a doença foi Deus que botou a doença. Não, mas Deus colocou essa doença que é para mim poder... É uma provação. Provação de quê, gente? Se você vai resistir à doença, é complicado. Deixa eu provar se a pessoa se ela vai resistir ou vai morrer. Por que Deus ia fazer um negócio desse? Você teria coragem, o Anderson, Aliano, se você teria coragem, se o Guigui te respondeu. O Guigui, joga aquele lixo lá fora, ele te respondeu. Aí ele foi, vamos supor que ele, estou dando um exemplo, ele foi meio rebelde, você teria coragem de botar uma doença nele? Vou botar uma doença nele que ele vai ver. Depois que ele ficar defiando em cima da cama, rapidinho ele vai me obedecer. Aí ele teria coragem de fazer isso com seu filho? Tu acha que Deus vai ter coragem de fazer isso com a gente, né? Vai botar uma doença em você só para te testar, entendeu? Para te provar. Deus não faz isso. Aí vamos supor, Deus botou uma doença. Vamos supor que Deus botou uma doença na pessoa só para poder... É uma provação, né? Ou sei lá, um partido, sei lá como a pessoa entender. Como os outros que olhar de fora, você lá em cima da cama, defiando as coisas, como é que Deus vai ser glorificado nessa doença? Aí você passa na rua, cai nos pedaços, e aí, irmão? Quase morrendo. Oi, irmão, vamos lá na igreja, lá fazer uma visita lá. Irmão, a pessoa não vai nem querer ir, irmão. Você tá entendendo? É porque Deus é bom, ele faz. Olha, estou me dando do médico. Você tá entendendo? Deus vai ser glorificado na sua derrota.
Se você estiver passando um momento de doença, então ele quer glorificar o nome dele na sua vida, trazendo a cura. Você está lá enfermo, lá está mal, Jesus vai lá e te cura. Como foi feito lá com Enéas, né? Enéas estava lá em cima da cama, 8 anos que ele era paralítico. Aí Deus usou Pedro chegou lá, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta dessa cama, Enéas. O homem, 8 anos que não andava, o homem levantou da cama e começou a andar. O nome de Deus foi glorificado na vida do Enéas. Agora, você vai lá e arranca as 2 pernas do Enéas. Ah, o nome de Deus vai ser glorificado. Como? Hã? Você está entendendo? Sim ou não? Deus, ele está falando que a gente é a fim de ser como árvores do Senhor plantada, é coisa para mudar, Jesus libertar a gente vencer, dar a volta por cima, o nome de Jesus ser glorificado. Eu acabei de falar aqui que eu vim lá do mundo das drogas, dos vícios, coisa pesada, quase morri várias vezes. O nome de Jesus está sendo glorificado na minha vida. Porque eu fui liberta de tudo aquilo e hoje em dia ainda prego o evangelho dele. Eu não faço mais nada daquilo. Fui liberta. Então o nome de Deus foi glorificado. Agora já pensou se eu estou aí mal, os irmãos, nos vícios, doentes, quase morrendo, como é que o nome de Deus vai ser glorificado na minha vida desse jeito? O nome de Deus não é glorificado quando você é derrotado, ele é glorificado quando você vence. O nome de Deus não é glorificado na doença, ele é glorificado na sua cura. Olha aqui, ó. Tinha câncer, fui lá, fiz um exame, não tem mais nada. Jesus me curou. Aí o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. Agora tem gente que aceitando aquela doença, não aceita as boas novas que Jesus já levou sobre a doença. Porque ela acha que aquilo ali é de Deus. Gente, tira isso da sua cabeça. Jesus jamais ia permitir uma doença em você. A vontade de Deus é que você seja curado, sarado, livre. A vontade do Pai é que todos os filhos tenham saúde. Ou vocês que têm filhos não querem que seus filhos tenham saúde? Hã? Qual o desejo de vocês para o filho de vocês? Me explica. Que eles não tenham aqueles antes doentes, que andem rasgados, que dê tudo errado, porque eles querem bastante a cara para aprender, que ande desempregado, sem um centavo no bolso, passando fome, todo rasgado. Você entendeu? É esse o desejo que você tem? Imagina Deus, gente. Deus não quer ver os filhos dele tudo por aí perdido, nos vícios, morrendo nas drogas, na doença, entendeu? Passando fome, não é nada disso que Deus quer. O Evangelho de Deus é boa nova, é para tirar você dessa situação e você ser feliz. Glória a Deus, mas você tem que aceitar isso. Se eu não aceitar, você não crê que Jesus quer te dar o melhor? As coisas hoje em dia estão tão negativas que o pessoal nem acredita. Hã? Quer ver? Vou te contar um exemplo quando eu era criança. Quando eu era criança, eu passei uma situação que era Páscoa. Mas nessa época, a gente lá em casa estava passando uma situação assim meio apertadinha, né? Aquela coisa toda, mas meio apertadinha. E não tinha condições de eu ganhar um ovo de Páscoa. Eu lembro disso até hoje. Eu morava até numa ruazinha bem em Areia Branca, perto da Praça de Areia Branca. E aí, o que acontece? Eu não tinha condições de ter um ovo de Páscoa, né? Assim, um ovo de Páscoa era bastante caro naquela época. Aí, o que aconteceu? Eu fui na rua, não lembro o que eu fui fazer na rua, era perto de casa. E eu fui pensando assim na minha mente, coisa de criança, né? Na minha mentezinha de criança. Poxa, queria ganhar um ovo de Páscoa. Na minha mente, né? Eu falei, mas não tem como ganhar um ovo de Páscoa. Pensou, né? Aí tá, eu andando assim, irmão, Deus, sei lá, parece que quando Deus escolhe alguém não tem jeito não. Escolhido de Deus, ele cuida desde pequenininho. Do nada, me vira um rapaz assim na rua, eu estava indo assim, tinha uma rua assim, e virou um rapaz na minha direção. Um rapazinho mais ou menos, assim, um pouquinho menor do que o Enzo, tipo um adolescentezinho, com uma bolsa grande, grandona. E esse
menino, ele veio assim na minha direção, na calçada. Aí veio na minha direção, assim, quando chegou perto de mim, ele puxou de dentro da bolsa um ovo da Páscoa, mas enorme. Sério, você viu que era um ovo deste tamanho. Eu não sei se era um anjo, sei lá, porque eu estava com vontade de comer o ovo da Páscoa, né? Eu não sei se foi um anjo que Deus mandou lá. Eu sei que o menino apareceu na hora que eu estava pensando. Um ovo desse tamanho, mas grandão o ovo. E ele estendeu a mão e falou, toma, é seu. Aí eu falei assim, pra mim? Eu fiquei desconfiada, que a minha mãe me ensinava a não aceitar nada na rua, né? Doce, bala, nada disso. Ele, não, é para você, irmão, custei aceitar o ovo. Não, segura, é para você, eu tenho mais aqui na bolsa, ele me mostrou lá. Eu estou dando para as crianças. Aí eu fiquei meio desconfiada, cheia de dúvida, agarrei o ovo. Aí fui embora, mas eu fui embora para casa, sacudindo o ovo assim, o ovo e eu percebi que o ovo estava bem pesado. Aí eu falei, na minha mente, sabe o que eu pensei? Esse menino está fazendo pegadinha. Chegar lá e ser um monte de pedra. Na minha mente de criança. Sério, na minha mente de criança, na minha mente de criança, eu falei, ele não ia me dar um ovo da Páscoa desse tamanho, de graça, que era caro, né? Um ovo desse tamanho, pesado assim. Quer ver? Chega lá quando eu abri, cheio de pedra dentro. Ainda tá brincando comigo. E fui. Quando eu cheguei em casa, eu abri, não era um ovo. Cheio de bombom, chega para pesado. Mas eu não estava acreditando. Por que uma pessoa me dá um ovo da paz do nada? Entendeu? Eu fiquei até desconfiada, fiquei com medo de comer o ovo. Eu olhava para paquerar o ovo, eu falei, não, porque ele me dá um ovo da Páscoa. Então nós estamos tão acostumados às vezes com a derrota que a gente nem acredita quando está acontecendo uma coisa boa na nossa vida. Às vezes a pessoa está tão acostumada com o sofrimento que ela nem não consegue acreditar nas boas novas de Jesus, que Jesus tem a salvação de graça, tem a sua cura de graça. Você está entendendo? Por amor, que Ele quer o seu bem. Às vezes a pessoa não consegue acreditar nisso, que já está tão acostumada com as coisas ruins, né, que não tem dificuldade de aceitar as boas novas. Pastor, mas não deixa a gente curiosa não. E a história do bombom, o que houve? A senhora vai embora. Agora vamos fazer tipo uma enquete aqui. Quem acha que eu comi bombom, levanta a mão. Quem acha? Quem acha que eu não comi? Quem acha que eu não comi? Acha que eu não comi, Lili? Eu comi bombom. Não era pegadinha, não era bombom mesmo. Eu não sei como que apareceu aquele menino ali do nada. Até hoje eu tenho lá minhas dúvidas. Eu falei, pô, Deus enviou aquele menino. Eu era criança, estava com vontade de comer o bombom, o menino entrou na frente, na hora ele me deu o bombom. Né? Se tiver vivo aquele menino, que Deus abençoe ele. Entendeu? Mas eu comi bombom, porque eu ficava pensando, será que ele deve estar envenenado? Não é possível. Ele me dá um bombom, mas eu comi, não morri até hoje. É porque eu não estava envenenado. Entendeu? É porque eu não estava envenenado. Mas eu custei acreditar que eu tinha ganhado aquele bombom. Então a gente está tão acostumado com as coisas negativas que é difícil você acreditar que Deus quer o seu bem, gente. Entendeu? É difícil acreditar que tem alguém que te ama com amor incondicional e quer ver você vencer, que está querendo te ajudar. Mas mesmo sendo assim desse jeito, mas Deus, a Bíblia diz que ele não veio para os sãos, para aqueles que já são santinhos, não. Ele veio para os pecadores, para que se arrependam. É os pecadores que ele quer endireitar. Você está entendendo? Se fosse assim, eu nem estaria aqui, porque eu vim para a presença de Deus toda torta. Acabei de dizer, né? Viciada, toda torta. Mas Jesus me quis assim mesmo, me amou assim. Aí o pecado, ele olhou e falou assim, não, isso aí a gente limpa. Entendeu? Vícios, as coisas, a gente tira isso aí e vai ficar tudo certo. Glória a Deus, e foi o que aconteceu. Saindo da área aqui das boas novas, agora a gente vai lá para a área da perseverança. Vamos lá para o livro de Lucas, onde Jesus está ensinando a gente a ser perseverante. Aí você já orou numa situação, pastor, eu já orei pelo meu marido, eu já orei pelo meu casamento, eu já orei pela minha empresa, eu já orei por mim mesmo. Olha, eu já orei por uma situação que eu já até perdi a vontade de orar.
Acho que não vou orar mais não. Já até desisti de abrir mão. Não, você tem que ser perseverante. Você está orando, você tem que aguardar no Senhor que a sua bênção vai chegar. Eu vou explicar aqui como Jesus ensinou a gente a ser perseverante e por que ele ensinou a gente a ser perseverante. Vamos aprender essas duas coisas. Glória a Deus. Lá no livro de Lucas 18. Só um minutinho que eu já volto, tá, gente? Acharam aí, gente? Lucas 18, né? Lá no Lucas 18, vamos dar uma olhadinha aí. Olha o que Jesus está ensinando a gente. Preste atenção, abre seu coração para você entender isso. Amém? Olha o que ele está dizendo aí, lá no livro de Lucas 18. Ele está falando assim, a parábola da viúva persistente. Não é isso? Sabe aquela pessoa persistente? Aquela pessoa que insiste, né? Ele está falando assim, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que é isso? Que às vezes você está orando por uma situação, mas está demorando, você desiste no meio do caminho. Ah, não adianta mais orar por isso, não. Não é possível, mesmo que eu estou orando, se tivesse que acontecer, já tinha acontecido já, não vou nem mais orar mais. Aí você desiste de orar pelo casamento. Tem gente que orou, o marido mudou, a mulher mudou, divorciou. Tem gente que desiste de orar pelo casamento, tem gente que desiste de orar pelo seu filho, pela sua família, pela sua empresa, pelo seu emprego, pela sua causa na justiça. Ah, pastor, nem ora mais, tem tantos homens que estão lá. Entendeu? E você não pode desistir de orar pelo que você quer, pelo seu sonho. Ele está falando aqui, ó, contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa mulher viúva, que ia ter com ele dizendo, faça-me justiça contra o meu adversário. Tinha uma mulher que era viúva. E aquele juiz não temia ninguém, temia Deus, temia o homem. Só que aquela mulher, todo dia ia lá, pedia ele para julgar a causa dela. Todo dia a mulher estava lá, todo dia a mulher estava lá. E aí o que aconteceu? E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito a homens, todavia, como essa viúva me molesta,
fazer justiça. Sabe o que ele falou? Eu não temo a Deus, não temo homem nenhum, mas essa mulher que ela está me incomodando, eu vou julgar nessa causa dessa para quebrar, sumir da minha frente, não aparecer, mas eu não vejo mais ver a cara dessa mulher. Você está entendendo? Todo dia ela estava lá, vai ver que ela ia até na casa do juiz. Ding-dong! Quando eu olhava, não, aquela mulher de novo. Se hoje em dia tivesse zap, não. Quem que eu vou usar com essa mulher? Você está entendendo? Ela incomodava aquele homem. Tanto dia, então uma hora ele não aguentou mais. Ele falou, não, eu vou julgar a causa dessa mulher para ela sumir da minha frente, que ela some, desaparece, nunca mais me incomoda. Aí ele disse, todavia, como esta viúva mulher, eis de fazer justiça para que enfim não volte, não me importune muito. Tipo assim, ela vai me deixar em paz, ela vai embora. A somente pega e minha vida em paz. Ele perdeu a paciência que a mulher, tanta mulher ficar ali. Aí o que aconteceu? E disse o Senhor: ouve o que diz o justo juiz. E Deus? Aí ele está fazendo uma pergunta: e Deus? Porque se o juiz injusto agir dessa maneira, que dirá um juiz justo, né? Porque nosso Deus é um justo juiz. E ele disse assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Você pode até estar demorando um pouquinho, mas você acha que Deus não vai fazer justiça? Você está buscando a Deus, você está clamando a Deus, você está orando a Ele? Aí ele disse, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura achará fé nessa terra? Ele falou, digo, porém, que rápido logo vai fazer justiça. Por que ele falou, quando vir o Filho do Homem, achará fé nessa terra? Porque a prova da nossa fé é a paciência, a gente sabe esperar. Você está entendendo? Rapaz, você até que o negócio está demorando, você espera, você não desiste. A fé não deixa você desistir. Não deixa você voltar atrás. Então, ele está ensinando aqui a pessoa ser perseverante. Você está orando por um negócio, você não desiste no meio do caminho. Ele ensinou a ser perseverante? Sim. Agora, por que ele ensinou a ser perseverante? Daniel, vou mostrar aqui por quê. Porque senão você perde a sua bênção. Se você for uma pessoa muito apressada, você não persevera, você desiste no meio do caminho, você perde a sua bênção. Você está orando, entendeu? Se você está orando, Deus está ouvindo. Vai acontecer o que você está pedindo, só que você não pode desistir no meio do caminho. Lá no livro de Daniel, você pode fazer pode fazer para você um pouquinho já, mas eu não.
passagem toda, por causa da hora, tá, gente? A gente vai embora descansar. O Daniel, ele vinha orando a Deus. Ó, Daniel estava orando a Deus, suplicando a Deus por umas coisas lá que ele estava precisando. E nada da resposta dele. Nada da resposta dele. Nada da resposta dele. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Daniel 10, versículo 1. Vamos pegar do 10, para a gente entender. Do 11, vamos pegar do 11. Daniel 10, versículo 11, tá? Daniel 10, versículo 11. Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá, gente? Deus abençoe todos que estão aí com a gente. Daniel 10, versículo 11. Acharam aí? Olha o que está escrito assim. Ele disse: Daniel, homem muito amado, né? Muito amado. Entende as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre teus pés, porque sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, levantei tremendo, né? Olha o que ele disse. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, né? Porque foi onde ele começou a orar, ele começou a buscar Deus, começou a orar, se humilhar perante Deus, mas nada da resposta dele. Não tem hora que você faz isso, você ora, busca Deus, poxa, não é possível, nada da resposta dele. Daniel estava assim, buscando a Deus, se humilhando diante de Deus e nada da resposta. E ele está falando aqui, ó, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, tipo assim, desde o primeiro dia que você começou a orar, que Deus está ouvindo a sua oração. Aí ele disse: desde o primeiro dia que aplicaste teu coração, compreender a humilhar-te perante Deus, são ouvidas tuas palavras. Porque às vezes tem hora que você pensa que Deus não está nem te ouvindo. Não é possível, eu oro, não acontece nada estranho, tudo quer parar, né? Daniel estava pensando que Deus não estava nem olhando para ele, mas ele falou: não, tuas palavras têm sido ouvidas, tuas orações, né? Tuas palavras têm sido ouvidas, né? E eu vim por causa das tuas palavras. Cada oração dele, né? Eu vim por causa da sua oração. Mas, o que aconteceu? Presta atenção. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. O anjo que vinha trazer a resposta para Daniel, quando ele ia vir, o demônio bateu de frente com ele. Ele falou: o anjo do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Estava mal peleja para vir a resposta de Daniel. Por isso que a resposta estava demorando. E às vezes você pensa que é assim. Não, você está pedindo a Deus, lá do outro lado está uma batalha para trazer a tua bênção que você pediu. Aí você desiste, aí como é que fica? Ele estava explicando: Daniel, eu vim para poder trazer a resposta para você, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. A mal peleja para a gente chegar aqui. Os demônios que cercaram longe para não trazer a resposta de Daniel. E você está pensando que o diabo não tenta atrapalhar? Não tenta impedir a sua resposta? A sua bênção? Ele não consegue, mas ele tenta. Por isso que Jesus falou lá para ser o quê? Perseverante. Se você desistir, poxa, você desistiu no meio do caminho, quando a bênção estava vindo. Aí é o que ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. É isso? Quer dizer, Daniel, foi uma batalha para a gente chegar aqui. Eu pedi ajuda e tudo, Miguel veio e me ajudou. E contamos lá, né? Foi uma peleja lá.
Se Daniel desiste antes desses 21 dias, se ele desiste antes de 21 dias, dá 15 dias, ele, não adianta mais orar, não. Não ia adiantar nem mais longe trazer a bênção, ele desistiu. Então, uma batalha para chegar a bênção dele. Por isso que Jesus chama, seja perseverante. Deus está preparando a sua bênção. O Daniel não sabia, mas no mundo espiritual estava uma batalha. Mas a resposta veio, porque o Daniel ficou firme. Daniel não desistiu. Entendeu? Claro, os demônios e os espíritos imundos não vão vencer Deus de modo nenhum. Você entendeu? Só que ele não desistiu, ele perseverou até a resposta chegar. Aí os anjos venceu lá os demônios, lá trouxe a resposta de Daniel. Mas se ele desiste antes, já era. Deus estava ouvindo as orações dele. Foi o que ele disse? Desde o começo, Deus estava ouvindo as suas orações. Só que estava uma batalha espiritual lá para poder descer o milagre. Aonde eu estou te falando, Deus está ouvindo as suas orações, você não está vendo no mundo espiritual, está sendo tudo preparado, aí você desiste no meio do caminho. Aí perde sua bênção. Aí ele disse assim, e Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para os outros. Aí continua falando lá com Daniel, tinha que falar das bênçãos lá. Só que você entendeu? Tem até um louvor que fala sobre isso, né? O louvor da Damares, não tem? Não é da Damares que fala? Tem um louvor da Damares que fala sobre isso. Porque você não pode desistir do que você orou a Deus, gente. Você não está vendo lá do outro lado, mas está sendo preparado. O Daniel não estava vendo o que estava acontecendo lá. O anjo que falou para ele, foi uma peleja. Entendeu? O Miguel entrou no meio, a coisa foi séria. E a bênção chegou. Mas se Daniel desiste, já era. Ele foi perseverante. Então não desista. Não ache que Deus não está ouvindo a sua oração. Seja perseverante. Espera o anjo resolver tudo lá e trazer o negócio. Amém? Sim ou não? Entendeu? Você desiste antes, o que o anjo vai fazer? Vamos ter que voltar para o céu. Ele desistiu. Não aguentou esperar a gente resolver o negócio aqui com os príncipes da Pérsia. Sim ou não? Gente, é sério. Se você parar para analisar direitinho, você vai falar, meu Deus, vou desistir mais não. Deus está preparando tudo lá para desistir na portinha. Amém, gente? Glória a Deus. Seja perseverante, não desista de orar. A oração é a força do homem, é a fraqueza de Deus e a derrota do diabo. Amém? Glória a Deus, gente. É até aqui. Sábado que vem, nós vamos estar em nome de Jesus aqui no culto jovem. Estamos convidando todo o pessoal aqui na Rua dos Padres 267, Vila São Luís, próximo a Faipec de Vila São Luís. Não tem errado. Glória a Deus, Igreja Pentecostal do Evangelho Completo, aqui é filial, lá da Luz de Lemos. Glória a Deus. E eu queria convidar o pessoal todo que possa vir. Glória a Deus. E até o pessoal lá da Luz de Lemos, próximo da Luz de Lemos, eu moro lá, porque a sede é lá na Luz de Lemos, aqui é filial, né? A Igreja Pentecostal do Evangelho Completo, a sede lá do nosso pastor Francisco Mota, pastor presidente, né? E aí o pastor conseguiu lá um ônibus, que vai estar, a esposa dele até botou no status que hora que vai sair de lá. Depois tem que ver lá. Qualquer dúvida aí, o pessoal entra em contato com a gente aí. Vai sair de lá um ônibus que vai trazer o pessoal de lá para cá. Glória a Deus, pessoal que, eu quero ir no evento, mas não sei onde não sei o dia da passagem. É só você chegar lá, o ônibus vai estar lá na porta da igreja, eu acho que é 5, não sei se é 5h30, não posso 5 ônibus vai estar lá. Para poder trazer o pessoal para cá, vocês vão ser bem-vindos em nome de Jesus. E amanhã a gente também tem um evento imperdível. Amanhã na quinta-feira, né?
Gente, você não pode perder uma limpeza nessa igreja. Olha, você é nosso convidado principal. Nosso convidado de honra. Pode trazer rodo, vassoura, sabão em pó. Quinta-feira.